Onde estejas, encontram-se tesouros inimagináveis aguardando as tuas mãos ativas. Na terra generosa dorme uma rica seara. No córrego cantante encontra-se uma usina em potencial. Na estrela de pedra está oculta a coluna. Todavia, todos aguardam a ação transformadora do trabalho. O solo espera o arado e a semente. A corrente de água necessita da adequada canalização. E a pedra, o instrumento que atalhe para o fim a que seja destinada. Assim o ser espiritual, que traz presente a divindade e aguarda se desfaçam os impedimentos para que estue exuberante. A educação será o recurso vigoroso que te oferece os valiosos bens, por enquanto adormecidos no teu íntimo. O cérebro, necessariamente iluminado pelo conhecimento, fará que se apresentem a inspiração e o verbo, a técnica e o pensamento robusto para o milagre das transformações que deves operar. O coração sublimado refreará a torrente de paixões, abrindo espaços para os sentimentos de elevação a exteriorizar-se na tua luta, modelo e demonstração do que conduzes intimamente. A dor e o trabalho sejam considerados os maravilhosos cooperadores do teu crescimento. A bondade e o amor constituam-te os operadores da tua renovação, a fim de que, em todos os momentos, a tua conduta reflita os teus ideais e eles sejam a tua vida, em nome do bem incessante que fulge à frente e desejas repartir com toda a humanidade que aprendes a amar e desejas servir desde agora. Muitos se reportam ao Divino Salvador como se o Mestre fosse apenas um doador de aposentadoria espiritual. Entretanto, o conceito de salvação é, na realidade, muito diverso daquele que vulgarmente se lhe atribui. O navio é arrebatado à tormenta para servir àqueles que o tripulam. Uma árvore consegue exonerar-se da praga que lhe corrói as raízes, a fim de produzir com eficiência e segurança. Uma casa se sobrepõe à intempérie, de modo a atender aos que lhe ocupam as dependências. O enfermo é arrancado aos braços da morte para recuperar a saúde e reassumir o seu posto de trabalhador respeitado e digno no setor de luta em que foi chamado a viver. Jesus não veio salvar as criaturas para situá-las num paraíso de ociosidade incompreensível. O excelso semeador prescinde de flores simplesmente ornamentais que serviriam apenas como exaltação de parasitismo injustificável em sua lavoura de redenção. O Mestre veio até nós para transformar-nos em obreiros de seu reino. Veio salvar-nos da inutilidade que nos é própria, a fim de soerguer-nos à condição de cooperadores diligentes em sua construção de amor e concórdia. Ninguém pretenda, desse modo, escalar o céu sem a cruz da terra ou senhorear a paz sem extinguir a guerra inferior das paixões escuras a se entrechocarem violentas
no mundo de si mesmo. À nossa frente, brilham as oportunidades de serviço no campo imenso da vida. Somos convocados ao bem nos mínimos ângulos da caminhada. Se quisermos, pois, a posição de tutelados do Cristo, busquemos servi-lo na pessoa do próximo, na convicção de que somente assim formaremos ao seu lado na vanguarda sublime da luz. Não peça auxílio exclusivo para as suas necessidades. Trabalhe a benefício de todos. Não busque compensação julgando-se favorito da divindade. Valorize o serviço de seus irmãos. Não perca o seu tempo em lamentações infindáveis. Você pode despender as horas com grande utilidade para os outros e para você mesmo. Não se detenha na glorificação dos próprios atos. Há muita gente praticando bem nos caminhos da vida, sem oportunidade de propaganda. Não fixe as cicatrizes do próximo, destacando as bênçãos que lhe cercam a estrada. A experiência humana modifica-se de minuto a minuto. Não se demore na excessiva indicação do caminho certo aos pés alheios. Lembre-se de que você será também obrigado a marchar para os testemunhos. Não espere pela cooperação estranha no trabalho salvacionista. A expectativa inoperante no bem avizinha-se da preguiça. Não intoxique o seu corpo com as aplicações indiscriminadas de substância medicamentosa. Equilibre seu espírito para que a causa iluminada produza efeitos felizes. Não revele os defeitos alheios para acobertar as próprias faltas. A eterna justiça conhece-nos a todos de perto. Não gaste impensadamente os seus dias na pregação desesperada de princípios renovadores que você mesmo tem dificuldade de abraçar. Corrijamos em nós o que nos aborrece nos outros e Jesus fará o resto pela felicidade do mundo inteiro. Saudações, queridos caminhantes da estrada em busca do sagrado. Alegria imensa por mais um encontro que congrega música, poesia e reflexões acerca da nossa busca por Deus. Existe algum crime pelo simples fato de se viver? A concessão da vida está correlacionada com alguma trama que envolva os viventes em armadilhas adrede engenhadas para que os mesmos sejam vítimas de uma justiça fatal e inclemente? Se não há, por que as pessoas temem que castigos lhes sejam impostos justamente por quem os colocou na vivência tal qual assim ela é? Existe alguma forma de fugir de tais imposições? Para falarmos sobre esse assunto em nosso programa Em Busca do Sagrado, abordaremos o tema A Salvação. Fora da caridade não há salvação, também conhecido em latim como extra ecclesiam nulla salus. Foi a afirmação que o bispo e padre da igreja São Cipriano de Cartago pronunciou em pleno século III e passou por inúmeras confirmações, vindo a se constituir em parte integrante do catecismo da Igreja Católica. Ao fazer tal pronunciamento, o bispo se baseava no fato de ser a Igreja a mãe, a Santa Madre Igreja, em par com Deus Pai Todo-Poderoso. A salvação advém da tese do pecado original, momento em que a humanidade decaiu de pleno, exigindo daí medidas reparadoras e restauradoras da posição original. Os pecadores nascem em pecado e devem dedicar a sua vida ao sacerdócio de uma fé vibrante e atuante como forma de livrar-se dos incômodos causados pela condição de réus no tribunal da justiça divina.
De certo modo, a ideia de que a humanidade em geral é vítima de um insidioso mal faz da salvação a porta de saída dos claustros da culpa pelas vias do arrependimento. Arrependei-vos, eis a exortação que cabe como um prenúncio de boa vontade para o momento da conversão. Para Santo Agostinho, a lembrança de um pequeno furto cometido na adolescência foi o motivo para sua investigação psicológica sobre a maldade do homem. Diz que a tendência a pecar do ser humano é inata e é motivada. Assim, as ações do homem tendem naturalmente para a maldade. Somente a ajuda de Deus pode salvar a sua alma. Em suas considerações sobre o tema de grande relevância em sua obra, exortou a questão dos desvios à posse do livre-arbítrio, condição de decidir que pode levar o indivíduo à sombra pelo voluntário afastamento de Deus. Para Erasmo de Roterdã, teólogo e humanista cristão, a responsabilidade ética pressupõe o livre-arbítrio. Acha que o homem pode pecar porque age com liberdade. Acrescenta, porém, que sem a ajuda divina o homem não pode salvar-se, pois negaria a existência de Deus. Já Martinho Lutero acreditava que o humano tem a congênita predisposição ao pecado. Achava que somente uma visão pessimista do ser humano torna a ajuda de Deus indispensável ao homem. Considerá-lo capaz de escolher livremente entre o bem e o mal significa afirmar que ele poderia salvar-se somente por suas forças, sem determinante ajuda da graça divina. Outro pensador a falar sobre o assunto foi Kierkegaard, que, reportando-se ao exemplo bíblico do sacrifício de Isaac por parte do seu pai Abraão, afirmava ser a fé que coloca a salvação da própria alma acima de qualquer outra coisa, tendo em seu bojo um componente psicológico egoístico. Para ele, na fé, o máximo amor de si mesmo convive com o máximo temor de Deus. É um paradoxo, mas a fé é isso mesmo, um paradoxo. As igrejas ortodoxas, por seu turno, rejeitam o conceito de Agostinho do pecado original, expressão que, segundo eles, nem sequer existe na patrística grega, e veem a salvação como uma escala de melhoramento espiritual e purificação da natureza, tanto humana quanto geral, acompanhada da fé no Cristo, que foi danificada na queda. Para os protestantes, a salvação vem pela fé em Jesus Cristo. Tendo ele sofrido na cruz do Calvário o castigo do pecado, pode agora dar a salvação ao pecador. Até mesmo o pensamento materialista se arvora de possuir argumentos relativos à salvação. Segundo o filósofo Luc Ferry, pode o homem salvar-se através do sentido que é dado à vida, ou seja, não se deve esperar ser salvo por um absoluto existente fora do mundo. Mas a salvação depende unicamente do homem. Nesse aspecto, cabe à espiritualidade a tarefa de despertar o homem para a necessidade de se afirmar enquanto sujeito e, ao mesmo tempo, sair de si mesmo em direção ao outro, como confirmação de uma espiritualidade laica, pautada na compaixão e no amor. Entende o autor que essa espiritualidade laica que fundamenta as ações humanitárias e a própria relação familiar se assemelha em muitos aspectos com a proposta agápica do amor cristão. Como se pode ver, a questão teológica se fundamenta em eventos hipotéticos que cravaram as almas dos humanos em uma espécie de determinismo, por cuja ação intercessora de entes externos sagrados e poderosos do além haveria a possibilidade de os indivíduos alcançarem a redenção, saindo das tramas de enredo que os inabilita a uma vida plena e feliz. Apenas a conversão e devoção seriam suficientes para que tais circunstâncias se observassem. Contudo, após o advento do Espiritismo, o lema foi alterado. A salvação mudou o rumo para a plenitude, que acalma e alivia as tensões do mundo. Espíritos plenos de si podem alcançar altiplanos espirituais pelo desvendar das fronteiras internas, propugnadas pela própria condição essencial, a qual todos possuem, saindo das amarras da ignorância que envolve e aprisiona. Para alcançá-la não se faz necessário o rito processualístico típico das conversões, mas sim o desabrochar de potências ardentes e luminosas adormecidas em todos os corações. A caridade surge em lugar de locais ou instituições, vez que é a expressão da alma, a qual pode ser exercida em silêncio ativo e amorosidade em movimento. Não mais sacrifícios templários nem adorações infantis, mas o encontro do ser com o divino, num himeneu poderoso entre a potência e o ato que lhe é consequente.
abrindo portas para novas constelações. Encontrando as disposições internas, nos salvamos das esquinas escuras das vacuidades impermanentes. Nos salvamos das paixões dissolventes que animam as almas dos encarnados. Nos salvamos do poço escuro das desilusões e das decepções auridas nos barris, das projeções do ego que geram expectativas compensatórias nas relações. Nos salvamos da finitude, pois a imortalidade da alma é anelo que se fortalece quando se atinge as plenitudes do ser. A caridade mede tudo isso, porquanto é ela quem nos coloca em perfeita sintonia com o outro e com o Pai Celestial, permitindo que todas as ações de moral elevada sejam encetadas com o mínimo esforço, denotando o crescimento real da alma na direção de Deus. Salvar-se, portanto, é libertar-se de tudo que impede a livre expressão do ser, é gozar da plenitude da vida, quer aqui ou no além, livrando-se das desmesuras, do eu inflado, da direção oposta ao sentido da existência. Salva-se das mazelas angustiantes que não agasalhem em foro íntimo os desaires provocados pelos desvios de conduta e tibiez de caráter. Salva-se quem não traz para si os sentimentos torpes, inflacionados pelas incompletudes que perseveram, apesar dos chamados ao crescimento e à paz. Salvação não vem de claustros ideológicos ou prisões mofadas de dogmatismos obliterantes, mas sim é Salvador que ilumina aqueles que se salvam da plena ignorância. Hoje eu estou tão em paz comigo. Parece até que não faz sentido o que eu tenho chorado, o que eu tenho sofrido. Hoje eu olhei o céu da minha janela, vi no meu coração a presença tão bela de Jesus sorrindo e dizendo pra mim: vem, deposita em minhas mãos todos os seus problemas. Levante esse olhar, não chore, não temas. Não perca essa fé que você tem em mim. Quem vem a mim se alimenta do pão da vida. Quem segue os meus passos não sente as feridas. Tem a paz que eu dou, é feliz enfim. Senhor, perdoai meus pecados, me aceita a seu lado, me deixa tocar o seu manto sagrado, e a graça que eu peço terei na sua luz. Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada? Mais um fio de sua luz numa telha quebrada ilumina uma vida para sempre, Jesus. Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador. O conhecimento evangélico em nosso mundo íntimo é sempre milagrosa festa de luz. É o banquete com o pão que desceu do céu a inundar-nos de paz
esperança, fortaleza e alegria. Nossos velhos amigos, os ideais de felicidade que abraçamos, encontram um novo apoio e se materializam em trabalho promissor de fé, vaticinando-nos abençoado futuro. Alimentam-se triunfantes à nossa mesa farta de júbilo e como que se exteriorizam constantemente através de pregações valiosas e apontamentos sublimes no entusiasmo com que nos devotamos à salvação alheia. Mas temos também, na intimidade de nosso coração, antigos adversários do nosso equilíbrio e da nossa paz, que raramente convocamos ao nosso deslumbramento. É o orgulho, louco inimigo do nosso progresso. É a vaidade, infeliz companheira de nossos desequilíbrios. É a preguiça mental, infortunada mendiga que estima residir conosco paralisando os impulsos de servir. É o egoísmo, lamentável amigo destruidor que teima em cristalizar-nos nas sombras da ignorância. É o ódio, milenário perseguidor a inclinar-nos para o despenhadeiro da vingança. É a ingratidão, triste comparsa de delitos escuros a seguir-nos de remoto passado, induzindo-nos à dureza de coração. É o desânimo, mísero pedinte asilado em nossa alma, encarcerado nas trevas do medo de trabalhar e de algo fazer, na sementeira da caridade e da luz. Convidemos todos esses velhos companheiros de jornada evolutiva para o banquete do Evangelho em nosso templo íntimo. E, de certo, se converterão em cooperadores prestimosos de nosso reajuste, transformando-nos em vivo santuário de bênçãos para a execução plena e vitoriosa da vontade de Deus. Esse grito de ironia dos homens maliciosos continua vibrando através dos séculos. A criatura humana não podia compreender o sacrifício do Salvador. A terra apenas conhecia vencedores que chegavam brandindo armas, cobertos de glórias sanguinolentas, heróis da destruição e da morte, a caminho de altares e monumentos de pedra. Aquele Messias, porém, distanciara-se do padrão habitual. Para conquistar, dava de si mesmo. A fim de possuir, nada pretendia dos homens para si próprio. No propósito de enriquecer a vida, entregava-se à morte. Em vista disso, não faltaram os escarnecedores no momento extremo, interpelando o divino triunfador com mordaz expressão. Nesse testemunho, ensinou-nos o Mestre que, ao nos salvarmos do campo da maldade e da ignorância, ouviremos o grito da malícia geral das mesmas circunstâncias. Se nos demoramos colados à ilusão do destaque, se somos trabalhadores exclusivamente interessados em nosso engrandecimento temporário na esfera carnal, com esquecimento das necessidades alheias, há sempre muita gente que nos considera privilegiados e vitoriosos. Se ponderarmos, no entanto, as nossas responsabilidades graves do mundo, chama-nos loucos, e quando nos surpreende em experiências culminantes, revestidas da dor sagrada que nos arrebata a esferas sublimes, passa junto de nós, exibindo gestos irônicos e recordando os altos princípios esposados por nossa vida, exclama, desdenhosa, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. A estante estava abarrotada de livros, cadernos com anotações primorosas, desenhos e esquemas fantásticos sobre elucubrações filosóficas e conversas edificantes travadas de forma exaustiva com os doutos do caminho. Eliel era, no dizer da comunidade, um sábio. Todos que o conheciam tinham noção do seu notório saber e o procuravam em busca de conselhos e informações relativas à vida e à existência.
Calmo e sereno, Eliel ia de pouco em pouco desbaratando os nós da ignorância, sempre com os conselhos precisos, eivados de uma razão quase cristalina, a qual deixava a todos satisfeitos, seguindo em paz diante dos esclarecimentos. Todavia, o sapiente preceptor intrigava-se com a recorrência com a qual as pessoas retornavam ao seu espaço de consultas, muitas vezes trazendo temas já supostamente resolvidos, modificados, travestidos de outras cores, mas fundamentalmente os mesmos. O que acontecia? Ele os houvera encaminhado na estrada das luzes das boas ideias. O que fizeram de tais aconselhamentos? Eliel, antes satisfeito com seus préstimos, agora andava pesaroso e triste, sem motivação para aquele que era em outras épocas o seu mais alegre dos divertimentos que experimentava em sua vida. A questão se tornara grave e o sábio resolveu entrar em meditação profunda, em busca das resolutivas que lhes aconselhassem as dúvidas crudelíssimas que lhe açoitavam a alma. Saiu em demanda de um lugar aprazível que lhe pudesse servir de repasto a proveitosas reflexões. Sentou-se em uma pedra que jazia à sombra de um imenso pessegueiro, banhada pela brisa suave daquela manhã. O dia espazia beleza que, em onomatopeias diversas, conversavam com ele em tons de satisfação pelo conjunto, qual somente um criador de perfeitas magnitudes poderia proporcionar. Lembrou-se de súbito daquela jovem senhora que lhe procurou com problemas no casamento. A incompreensão se tornara tema de inúmeras discussões e a vida do casal do paraíso de outrora havia se transformado em um campo de batalhas intérminas com reflexos severos na saúde dos que conviviam em aquele lar. Eliel lembrou-se da angústia estampada na face da jovem, vertidas em copiosas lágrimas a rolar pela face já macerada pelas rugas da tristeza. A sua atitude era de incompreensão, afinal não era lógico que pessoas deixassem a prazerosa estrada da paixão para enredarem-se nos lamaçais da discórdia e assim recordou-se ter buscado nos ensinos dos estoicos palavras de motivação que amainassem as mágoas ali agasalhadas. Recordou ainda que a moça sorriu ante as novas possibilidades, saindo em busca do eldorado da tranquilidade que lhe aguardava após tenebroso vendaval. Dias se passaram, e eis que em visita a um hospital distante, encontrou-a sob o efeito de fortes sedativos, os quais se tornaram a única fonte de abrandamento das crises que se instalaram naquela jovem desmotivada ante o insucesso das suas incursões. Eliel sentiu o peito apertar em pesarosa dor, perguntando-se o que afinal não teria dado certo, prosseguindo em refolhos íntimos à cata de novos esclarecimentos. Acolá, um senhor de idade provecta o procurou, dizendo da solidão e da tristeza acolhida ante o abandono daqueles que antes lhes pareciam fiéis companheiros de jornada. Eliel animou, dizendo que às vezes era necessário deixar que os aprisionados do sofrimento partissem, deixando-os experimentar às suas próprias expensas o pesado fardo que a vida lhes incumbiria como inexorável experiência. Esse mesmo senhor, tendo seu pranto enxugado pelo laço da confiança, saiu com ar sereno e calmo, decaindo dias após em triste melancolia que ameaçava roubar-lhe a alma. Por quê? Pensava o sábio Eliel. Por quê? Sentia-se frustrado, afinal, de que serviriam tantos conhecimentos se eles não podiam ajudar a ninguém? Pensava. Viu adiante um pequeno ninho onde os gorjeios se misturavam àquela sinfonia inebriante que ressoava naquele bucólico ambiente. Eram pequeninos recém-nascidos que apontavam os bicos para horizontes além do alcance das suas minúsculas vistas. Por sobre eles, 2 pássaros maiores, certamente o casal que os houvera trazido ao mundo, elaboravam maneiras de fazê-los voar rumo aos pronunciados destinos. E foi assim que, com gestos fortes e vigorosos, os pequenos foram atiçados ao ar, ao sabor das suas próprias deliberações. Despedaçar-se ou libertar-se, ali não havia outras opções. Observando a cena que se desenrolava à frente, percebeu que não havia conversas, frases de efeito ou filosofias, apenas a experiência viva que os animava a prosseguir, mesmo ao custo das suas iniciantes vidas.
Mais além, percebeu uma pequena flor, que embora se esforçasse em espalhar olores graciosos após ser beijada por pequeno pássaro em busca de seiva especial, era agora devorada por inclemente lagarta, que lhe consumia as pétalas qual famélico animal ante suculento e aprazível prato de comida. Passava em revista sua vida, era um solitário, não havia sido agraciado pela regular companhia diária com a qual compartilhasse planos e frustrações. Seria por isso que não lhe fora possível avaliar as impossibilidades da jovem em aplicar nova vida aos seus sábios conselhos. Era também jovem demais para ter assim tão perto a finitude que lhe ameaçasse a existência, bem como não poderia experimentar o abandono, posto que sozinho seria impossível calcular a dor de uma desilusão desse porte. Seria a sua falta de experiência que tornaram tão inócuas as suas preciosas pérolas do saber? Foi então que percebeu ao seu lado uma figura iluminada que se lhe pareceu conhecida, mas antes que pudesse buscar em seus arquivos quem seria o personagem ali sentado, foi colhido por palavras de teor elucidativo de altíssima relevância. Eliel, disse o visitante sem hesitar, tornaste-te sábio pelos livros que lhes foram apresentados ao longo da sua vida de extenuante labor. Todavia, privaste-te das experiências as quais agregariam às letras sábias o sabor de torná-las vivas, capazes de mover almas e corações. Somente quem chega pode receber os que ainda caminham, afinal, jamais poderá receber ninguém em casa que nunca esteve. Para ser o que festeja a chegada dos que escalam os montes, seja tu o primeiro a fazer, sendo capaz de, em compreendendo os percalços do caminho, auxiliar os que vêm na retaguarda. Saiba que as experiências são individuais e, portanto, a cada qual caberá em si aurir as forças das superações, não lhe sendo facultado eximir-lhes das responsabilidades. Os pássaros arremetem seus filhos dos ninhos não para matá-los, mas para que tenham liberdade. As flores se deixam consumir, pois estão cientes de terem cumprido suas gloriosas lições. Volve à tua tenda e não mais ofereça fórmulas mágicas do bem viver. Ofereças o teu coração aberto para ouvir, compreender as fragilidades, oferecendo também a tua alma como lugar seguro aos que te procuram. Eliel ouvia aquela mensagem singela que mudaria a sua vida. Muniu-se de livros de história e passou a narrar ao velho que o procurara todos os dias as aventuras dos grandes guerreiros da terra, deixando voar na imaginação dos viventes, inspirando a conhecer as glórias do mundo e as agruras dos desafios humanos. Fez dele um assessor aos seus estudos, vendo ao seu lado em alegria estampada naquele rosto onde antes houvera tristeza. A jovem, debilitada ao leito, tornara-se motivo de visitas regulares, onde orava e aplicava passes para o restabelecimento daquele combalido corpo. O marido a abandonara, porém, após estar em condições, passou a cuidar das crianças abandonadas em um orfanato. Tornou-se veneranda senhora, cuja vida poderia compor a estatuária dos grandes benfeitores daquele lugar. Eliel, enfim, compreendia: a salvação é obra do viver e o amor genuíno é a única forma de torná-la possível. Estava ali, andando pelas ruas sem destino, olhando minha vida qual menino que encontra seu brinquedo na escuridão. Estava ali, sentindo a confusão dentro do peito, ideias tolas sem nenhum proveito. Meu choro era uma forma de oração. A tua voz soou dentro de mim inesperada. Saí daquela porta em disparada, queria a todo custo te encontrar. Foi então, falou-me do sentido da existência, que eras o caminho e a providência. Vieste como um pai a me salvar. Cuida dos meus passos no caminho, jamais eu possa me sentir sozinho, que eu encontre forças pra mudar. Cuida desse pobre coração que vive por aí sem direção. Teu horizonte pode
rua sem destino, olhando minha vida qual menino que encontra seu brinquedo na escuridão. Estava ali, sentindo a confusão dentro do peito, ideias tolas sem nenhum proveito. Meu choro era uma forma de oração. A tua voz soou dentro de mim inesperada. Saí daquela porta em disparada, queria a todo custo te encontrar. Foi então, falou-me do sentido da existência, que eras o caminho e a providência. Vieste como um pai a me salvar. Cuida dos meus passos no caminho, jamais eu possa me sentir sozinho, que eu encontre forças pra mudar. Cuida desse pobre coração que vive por aí sem direção, teu horizonte possa me guiar. Que eu possa olhar no espelho da minha alma, possa encontrar a essência que me acalma, trazer pra fora o Deus que hei de encontrar. E assim me revelar em tua luz, fazer brilhar a estrela que conduz em teus passos meu caminho à salvação. Quando Jesus pronunciou a sua famosa sentença constante da parábola dos 2 filhos, nas anotações de Mateus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entrarão diante de vós no reino de Deus, não queria dizer que as nossas irmãs infelizes ou que os negociantes habituados no lucro fácil atingirão sistematicamente a esfera superior antes daqueles que se dedicam aos trabalhos da fé. Recordemos, sobretudo, que o Senhor se reporta aos companheiros petrificados na rebeldia, que mesmo depois do convite à posse da luz, permanecem medraços e perversos no domínio das sombras, no qual respiram em deplorável retaguarda, espargindo as culpas que adquirem perante a vida. Por irmãos dessa classe, encontramos todos aqueles que, devidamente informados pelos avisos da religião, quanto aos deveres da solidariedade, vivem acomodados com a egolatria e com a dureza de coração, muito embora desfrutem do ensinamento religioso, caminho aberto à aquisição da própria felicidade. É justo se lhes reclame os elevados testemunhos de lealdade a Deus, no amor ao próximo, ignorante e necessitado, pelas prerrogativas que o céu lhes conferiu. Sendo assim, natural venham a suportar os resultados da irreflexão e da delinquência a que se entregam toda vez que exalçam o egoísmo e o orgulho, a vaidade e a preguiça, diante da multidão que lhes roga socorro e entendimento. Muito compreensível, portanto, que as mulheres desditosas e os homens de negócios mergulhados na cobiça, por ignorância e infelicidade, quando despertos para o serviço do bem, avancem destemerosos na direção dos cimos, porque a extensão da falta corresponde à responsabilidade de cada um. E há muita diferença entre quem chora e aqueles que fabricam as lágrimas nos olhos alheios, abusando das faculdades nobres
que o Senhor lhes confia, com o que suscitam a penúria de muitos, demorando-se por tempo indeterminado no escuro desfiladeiro das grandes reparações. Quando o Senhor determinou que alguma das virtudes celestes viesse ao mundo, trazendo a felicidade para as criaturas, a fé acercou-se do homem antes das demais e disse-lhe de maneira compassiva: o poder superior governa-nos o destino. Confia na providência do Pai misericordioso e aprende a contemplar mais longe. O homem sorriu e replicou: o tempo urge, viverei seguro na máquina de ganhar e guardar facilmente. Não aceito outras deliberações que não sejam minhas. Veio a humildade e pediu: meu filho, não te vanglories do que possuis, porque Deus concede os recursos no momento preciso e retoma-os quando julga oportuno. Sê simples para contentar a ti mesmo. O tempo urge, exclamou o homem sarcástico. E se o minuto é meu, que me importa a eternidade? Gozarei o dia segundo meus desejos. Não tenho necessidade de submeter-me para ser feliz. Chegou a bondade e replicou: ajuda no caminho para que outros te beneficiem. Nem todos os instantes pertencem à primavera. Sê compreensivo e generoso. O rico pede cooperação fraternal, a fim de que a fortuna o não ensequeça. E o pobre reclama concurso para que a escassez não o conduza ao desespero. O tempo urge, gritou o homem, e não posso deter-me em ninharias. Quem dá, espalha. Quem nega, concentra. Minha defesa aparece em primeiro lugar. Surgiu então a paz e implorou: amigo, esquece o mal e glorifica o bem. Não entronizes a discórdia. Cede em favor dos necessitados. Não te detenhas no egoísmo voraz. O tempo urge, respondeu o homem. E se eu renunciar em benefício alheio, que será de mim? Cedendo, perderei. Não guardo vocação para a derrota. A caridade apareceu e apelou: meu amigo, perdoa e ajuda para que a tranquilidade more contigo. Tudo passa na carne. A eternidade reside em teu coração. Por que não te amoldares à lei do amor, a benefício da própria iluminação? O homem, porém, redarguiu, entediado: o tempo urge, deixe-me. Conheço o caminho e vencerei por mim. Quem perdoa, opera contra a dignidade pessoal, e quem muito ampara, desampara-se. Então, reconhecendo o Senhor que o homem estragava o tempo e consumia a vida inutilmente, sem qualquer consideração para com as virtudes salvadoras, enviou-lhe alguns dos seus poderes, de modo a chamá-lo a juízo. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Jesus, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. Nos caminhos da vida, cada companheiro portador de expressão intelectual um pouco mais alta converte-se naturalmente em voz imperiosa para os nossos ouvidos.
e cada pessoa que segue à frente de nós abre portas ao nosso espírito. Os inconformados abrem estradas à rebelião e à indisciplina. Os velhacos oferecem passagem para o cativeiro em que exerçam dominação. Os escritores de futilidades fornecem passaporte para a província do tempo perdido. Os maledicentes encaminham quem os ouve a fontes envenenadas. Os viciosos quebram as barreiras benéficas do respeito fraternal, desvendando despenhadeiros onde o perigo é incessante. Os preguiçosos conduzem a guerra contra o trabalho construtivo. Os perversos escancaram os precipícios do crime. Ainda que não percebas, várias pessoas te abrem portas cada dia através da palavra falada ou escrita, da ação ou do exemplo. Examina onde entras com o sagrado depósito da confiança. Muita vez perderás longo tempo para retomar o caminho que te é próprio. Não nos esqueçamos de que Jesus é a única porta de verdadeira libertação. Através de muitas estações no campo da humanidade, é provável recebamos proveitosas experiências, amealhando-as à custa de desenganos terríveis, mas só em Cristo, no clima sagrado de aplicação dos seus princípios, é possível encontrar a passagem abençoada de definitiva salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Salvar em sinonímia correta não é divinizar, projetar ao céu,
conferir santidade a alguém através de magia sublimatória ou fornecer passaporte para a intimidade com Deus. Salvar, em legítima significação, é livrar de ruína ou perigo, conservar, defender, abrigar, e nenhum desses termos exime a pessoa da responsabilidade de se conduzir e melhorar-se. Navio salvo de risco iminente não está exonerado da viagem, na qual enfrentará naturalmente perigos novos. E doente, salvo da morte, não se forra ao imperativo de continuar nas tarefas da existência, sobrepujando percalços e tentações. O Evangelho não deixa dúvidas quanto a isso. Pedro, salvo da indecisão, é impedido a sustentar-se em trabalho até senectude das forças físicas. Paulo, salvo da crueldade, é constrangido a esforço máximo na própria renovação até o último sacrifício. Se experimentas o coração chamado à verdade pela doutrina espírita, compreendamos que a salvação terá efetivamente chegado até nós. Não aquela que pretende investir-nos ingenuamente na posse de títulos angélicos, quando somos criaturas humanas, com necessidade de aprender, evoluir, acertar e retificar-nos, mas sim a salvação no verdadeiro sentido, isto é, como auxílio do alto para que estejamos no conhecimento de nossas obrigações diante da lei, dispostos a esposá-las e a cumpri-las. Sobretudo, não nos detenhamos em frases choramingueiras, perdendo mais tempo sobre o tempo perdido. Reconheçamos com o apóstolo que o tempo sobremodo oportuno para a salvação, ou melhor, para a corrigenda de nossos erros e aproveitamento de nossa vida, chama-se agora. Pois na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 11. A palavra do anjo aos pastores continua vibrando sobre o mundo, embora as sombras densas que envolvem as atividades dos homens. Como aconteceu há 2000 anos, a espiritualidade anuncia que nasceu o Salvador. Onde se encontram os que desejam a luminosa notícia? Nas cidades e nos campos, há multidões atormentadas, corações inquietos, almas indecisas. Muita gente pergunta pela justiça do céu. Longas fileiras de criaturas procuram os templos da fé, incapazes, porém, de ouvir o anúncio divino. A família cristã, em grande parte, experimenta a incerteza dos mais fracos. Muitos discípulos cuidam somente de política, outros apenas de intelectualismo ou de expressões sectárias. Entretanto, sem que o Cristo haja nascido na terra do coração, a política pode perverter, a filosofia pode arruinar, a seita é suscetível de destruir pelo veneno da separatividade. A paisagem humana sempre exibiu os quadros escuros do ódio e da desolação. No longo caminho evolutivo, como sempre, há doentes, criminosos, ignorantes, desalentados, esperando a divina influência do Mestre. Muitos já ouviram ou pregaram as mensagens do Evangelho, mas não desocuparam o coração para que Jesus os visite. Não renunciam às cargas pesadas de que são portadores e, cedo ou tarde, dão a prova de que nos serviços da fé não passaram de ouvintes ou transmissores. No íntimo, não obstante a condição de necessitados,
guarda ansiosamente o material primitivista do homem velho. Esquecem-se de que Jesus é o amigo renovador, o mestre que transforma. Os séculos transcorrem, as exigências de cada homem sucedem-se no caminho terrestre, e a espiritualidade continua convidando as criaturas para as esferas mais altas. Bendito assim todo aquele que puder ouvir a voz do anjo que ainda se dirige ao simples de coração, sentindo entre as lutas terrestres que o Cristo nasceu hoje no país de sua alma. Socorrei-me, Senhor, e vida minha, a fim de que não venha morrer na minha maldade. Se não me criasseis, não existiria. Criaste-me, passei a existir. Se não me dirigirdes, cessarei de existir. Não foram encantos ou méritos meus que vos compeliram a dar-me o ser, senão a vossa infinita munificência. Suplico-vos, pois, Deus, que aquele mesmo amor que vos compeliu à minha criação possa igualmente compelir-vos a reger-me, porquanto que aproveita ver-vos o vosso amor compelido a criar-me, se eu morrer na minha miséria, privado da direção da vossa destra. Obriga-vos, Senhor, a salvar-me essa mesma clemência que vos levou a tirar do nada o que jazia no nada. Vença-vos em libertar-me a caridade que vos venceu em criar-me, pois não é hoje menor esse vosso atributo do que era então. A caridade sois vós mesmo, que sempre sois e não mudais. Não se vos encurtou a mão, que não possais salvar-me, nem se vos endureceu o ouvido, que não mais vos seja dado ouvir-me. Por isso rogo-vos, Deus, salva-me. Que assim seja. Cubra-me com seu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar, cura minhas feridas e a dor me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, Mãe, tira do meu coração. E aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino.